Está no ar as principais notícias da semana, com a opinião de Henrique Matias. Boa tarde, para você que está me assistindo e não me conhece, meu nome é Henrique Matias e hoje começa o primeiro Opiniões de Henrique Matias. Tem notícia boa chegando por aí, hein? Enem pode ser usado para entrar em universidades no exterior. Faculdades em Portugal aceitarão estudantes que pretendem fazer faculdade fora do país. Então, uma boa notícia para todos vocês, hein? Vamos para o próximo assunto. Brasil fecha 345,4 mil vagas com carteira assinada. Esse foi o menor índice já ocorrido. Por que ocorre isso? É muito ruim porque muitas pessoas estão ficando sem emprego. Acontece isso porque o cidadão não tem dinheiro, porque impostos altos, o cidadão não tem dinheiro para comprar nada na empresa. E se a empresa não vende, como que elas vão pagar os funcionários? Se elas não pagam os funcionários, eles vão ser demitidos. Então, não é só falar assim, vamos contratar mais. Com que dinheiro as empresas vão conseguir contratar mais? Então, governantes, repensem tudo isso. Então, agora vamos para o próximo assunto. Ano passado foi o mais quente já registrado, diz estudo. Então, todo mundo sabia, ano passado foi muito quente, vocês lembram disso? Então, estudos provaram isso. E agora, vamos para o próximo assunto. Continuando então, Angela Merkel aprova no parlamento alemão o plano para resgatar a Grécia. Eu vou ler tudo o que aconteceu, então por favor feche a imagem. Então, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, obteve um importante apoio à sua política de resgate em troca de reformas duras. O Bundestag, Câmara Baixa do parlamento alemão, concedeu nesta sexta-feira o poder ao governo para começar as negociações de uma terceira resgate para a Grécia, mais ampla, a maioria de 439 votos a favor, 119 votos contra e 40 abstenções. Não esconde o crescente oposição que Merkel enfrenta em seu próprio partido, a União Democrática Cristã, CDU. Então, ela vai sofrer dentro do seu próprio partido, eles não gostaram dessa ajuda. Mas é bom eles se ajudarem porque não podemos deixar um país entrar em crise, ainda mais a Grécia, um grande país, pessoas idosas sem poder sacar dinheiro, etc. É bom cada um se ajudar. Então, boa sorte para os rumos dessas negociações se derem bem e tudo possa se resolver. Então, agora vamos para o próximo assunto. Continuando então, Marina critica Cunha em políticos denunciados. Em artigo, Marina defende afastamentos de denunciados. Segundo a ex-ministra, o perigo é que políticos usem seus poderes para interferir em investigações. Terceira candidata mais votada na última eleição presidencial, a ex-ministra Marina Silva defendeu em artigo que políticos que forem formalmente denunciados pela Procuradoria-Geral da República se afastem dos cargos. Para ela, o perigo é que políticos usem seus poderes para interferir nas investigações. Pode ocorrer isso mesmo, e eu achei muito errado o que Eduardo Cunha fez, que falou que a partir de hoje seria completamente oposição do PT. Não deveria fazer isso, porque não apenas existe o PT no país, existem vários partidos. E tem que investigar todos os partidos. E ele ficou nervoso porque começaram a investigar ele. Eu sou a favor de investigar Eduardo Cunha, todo mundo, investiga todo mundo. Se a pessoa está certa, e não precisa ficar com medo de ser investigada. Tem que investigar todos os partidos, não existe apenas o PT no Brasil. Tem que ser oposição de todos os partidos e ser verdadeiro. Não ficar contra um e a favor do outro. Se há corrupção, tem que investigar todos os partidos para ver se há ou não há corrupção nos partidos. Então, concordo com a opinião da Marina Silva que eles devem ser afastados, as pessoas que estão sendo investigadas, porque podem sim interferir no rumo das investigações. Então agora vamos para o próximo assunto. Continuando então, Aécio Neves disse assim: Brasil tem uma presidente sitiada e PT é uma organização criminosa. Em uma longa entrevista divulgada hoje pelo Diário Correio Brasiliense, o líder do PSDB fala das eleições perdidas para Dilma e disse que foi uma luta absolutamente desigual. Não perdi para um partido, perdi para uma organização criminosa que se apoderou do Estado, afirmou na entrevista, na qual falou também da crise política e econômica.
e das denúncias de corrupção, conflito entre os governos e o Congresso. Então, o Aécio Neves está fazendo um jogo muito ruim. Ele não está aceitando perder. Vê se a Marina Silva está assim revoltada. Aécio Neves, você tem que fazer o seu papel. Tá falando que o PT é uma organização criminosa, ofendendo o partido? Então, você tem que investigar um por um. Investigue o povo do seu partido, investigue todo mundo. Tá provando que você não ia ser um bom político. Por quê? Como que tá? Não tá aceitando perder, atacando com essas ofensas um partido. Então, investigue e apresente provas concretas. Não pode sair atacando. E aceita perder, continua o trabalho seu, investiga. Não sai toda hora na mídia xingando um partido, falando mal do partido. E você, cidadão, quando você sai na rua para pedir impeachment da Dilma, você tem que sair porque você quer, não sendo influenciado por outros partidos. E para essas pessoas que saem na rua pedindo o que? Volta da ditadura militar, isso como que pode ocorrer no século XXI? São pessoas que parecem que não estudaram, porque a pessoa que é ditadura militar não tem direito, não tem nada. Então, gente, vamos repensar isso, tá bom? Pelo amor de Deus. Então, Aécio Neves, você tá sem moral por falar isso, eu esperava mais de você. E, povo, quando sair na rua, sai por vocês, não por influência de partidos que querem apenas poder. Vocês têm que saber isso, que muitos partidos querem apenas poder. E vocês estão sendo jogados por esses partidos. Então, gente, cuidado com o que aparece em sites, em tudo isso, e procurem saber mais. Agora vamos para o próximo assunto. Continuando então, reconciliação entre os Estados Unidos e Cuba será longa e complexa, prevêem especialistas. Agora eu vou ler por que eles acham isso. Então, por favor, feche a imagem. Estados Unidos e Cuba formalizam nesta segunda-feira, dia 20, o restabelecimento de suas relações diplomáticas, com a reabertura de embaixadas em Washington e Havana. Depois de mais de meio século de ruptura, esse é o primeiro passo concreto desde que os dois países anunciaram o descongelamento das relações em dezembro do ano passado. Mas muitos especialistas adiantam que a reconciliação entre as duas nações não será um processo simples. Não vai ser um processo simples mesmo, porque não é do dia para a noite que tudo se resolve. É melhor eles se reconciliarem, todos os países se reconciliar, porque todos os países juntos são mais fortes. E isso é o bem para todo mundo, para os cidadãos que vivem em cada país. Agora vamos para o próximo assunto. Voltando então, Coreia do Norte tem eleições com votos controlados e ameaça de fuzilamento. Então, pela primeira vez em 4 anos, a Coreia do Norte foi às urnas neste domingo para suas eleições locais. O principal partido deles é República Popular Democrática da Coreia do Norte. Será que faz jus esse nome? República Democrática? Onde que é a democracia, sendo que eles matam as pessoas que não vão votar? Isso só acontece porque os cidadãos de lá deixam acontecer isso. Eu duvido todo mundo cruzar os braços e não votar, eu duvido eles matarem um de cada vez. Tem que se reunir todo mundo. E pelo amor de Deus, esse presidente, sei lá, da Coreia do Norte, como que pode ocorrer isso? Já matou o tio dele porque dormiu durante um discurso dele. Isso não pode acontecer em pleno século XXI. Pelo amor de Deus, isso só acontece porque quem vive lá deixa acontecer isso. Que ele tome mais juízo porque ele é um ser humano como qualquer outro. E que não iria gostar se acontecesse isso com ele, com a família dele. Então agora vamos para o próximo assunto. Passagem de sonda por Plutão deixou cientistas de queixo caído. Um astrônomo disse assim para a BBC. Eu pensava que esta missão poderia terminar como uma das mais chatas do mundo. E que Plutão acabaria sendo como a nossa Lua ou um Mercúrio. Um planeta cheio de crateras em que nada acontece, afirmou. Ficamos todos de queixo caído com o que vimos, toda a atividade nesse mundo, Plutão e suas luas, mas ainda não temos ideia do que está realmente acontecendo ali. Disseram também que poderia haver uma estrela como se fosse a do Sol aqui. Então será que há vida em Plutão? Será que Plutão é como o nosso planeta Terra? Então, pelo jeito, eles estão investigando isso. Então agora vamos para o próximo assunto. Então, voltando agora, vamos falar de notícia boa. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Pelo primeiro jogo de Guerreiro pela camiseta do Flamengo, o Flamengo vence por 1-0 o Grêmio. Internacional ganha de 2-1 do Goiás. Corinthians vence o Galo por 1-0. Atlético Paranaense ganha da Chapecoense por 1-0. Palmeiras ganha do Santos, empurra o Santos lá para baixo. Palmeiras 1, Santos 0. Desce um pouco. Na apresentação de Ronaldinho Gaúcho,
Fluminense perde para o Vasco da Gama por 2-1. Vamos descer mais um pouco. Para o Figueirense empatar com Curitiba em 0-0. Sport ganha do São Paulo. São Paulo tropeçou, perdeu por 2-0. Foi expulso o Ganso, foi expulso pelo São Paulo. Luiz Fabiano foi expulso pelo São Paulo. E o técnico Osório. Então, gente, não pode acontecer isso na estreia do Perruge. Ele já fez um gol pelo Sport. Então, o São Paulo perdeu a cabeça. Já faz tempo que não tem os salários pagos. Os jogadores, deu pra ver que eles estão desmotivados para jogar. Porque uma grande equipe não pode jogar dessa forma. Desce um pouquinho. Cruzeiro fica apenas no empate com o Avaí, não está convencendo. E 1-1 entre Curitiba e Joinville. Desce um pouquinho, acabou. Então aqui vamos subir para ver a classificação. Como que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro? Sobe, 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 parou. Então, Atlético Mineiro está em primeiro lugar com 29 pontos. Corinthians está em segundo com 29 pontos. Fluminense com 27. Sport também com 27 pontos. Com a derrota do São Paulo pelo Sport, o São Paulo caiu para a 7ª colocação. Então, os que estão no G4, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense e Sport. Então, todos estão lutando pelo Campeonato Brasileiro, pela taça. A Fluminense, pela derrota, caiu para a 3ª colocação. Vamos descer, vamos ver quem está na zona do rebaixamento. Vamos descer, desce, 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 desce. Então, está o Santos com 13 pontos, Vasco da Gama com 12, Curitiba com 10 e Joinville com 9. Pelo jeito, para mim, iria cair o Vasco, mas com que o Vasco ganhou do Fluminense, se o Vasco da Gama jogar como jogou com o Fluminense, pode salvar. Santos tem que melhorar, porque não dá para ficar na zona de rebaixamento esses grandes times. Então, por hoje é só sobre o esporte. Agora vamos para o próximo assunto. Agora vamos para o último assunto. Parlamentares pedem o afastamento de Eduardo Cunha. Parlamentares ligados ao governo ou que têm um posicionamento contra a atuação de Eduardo Cunha na presidência da Câmara defenderam ontem o afastamento do PMDBista da função, em consequência da acusação de que teria pressionado o lobista Júlio Camargo a de pagar 5 milhões em propina do esquema de corrupção na Petrobras. A informação foi dada pela própria Camargo, um dos delatores da Operação Lava Jato. Então parece que já estão surgindo provas contra Eduardo Cunha, então que se investigue tudo isso. E os próprios parlamentares do partido dele não querem ele. Querem que afastem ele para que continue as investigações. Então, Eduardo Cunha, por favor, sai de lá, se você não deve nada, sai e deixa as investigações seguir. Então, o nosso programa está chegando ao fim, mas na próxima segunda-feira estaremos de volta. Então, curta o nosso canal no YouTube, por favor. E se você quer que eu fale alguma coisa no próximo programa, eu falo o seu nome aqui, eu dou até minha opinião em cima disso. Se vocês querem alguma coisa em especial que eu fale aqui, eu irei falar. Então, gente, curta o nosso canal no YouTube, Opiniões de Henrique Matias. Por favor, não esqueçam de deixar seu curtir aí. Estamos aceitando patrocinadores. Eu agradeço pelo cameraman Euler Matias. Até o próximo Opiniões de Henrique Matias.